Meu nome é Odete Maria Rezende. Hoje tô com 83 anos nas costas, 2 joelhos gastos e uma memória que, graças a Deus, ainda funciona melhor que muito político por aí. Sou de Jaciara, no interior do Mato Grosso. Mas naquela época, eu achava que minha cidade era o centro do mundo. Ah, se eu soubesse. Eu era só uma menina de 14 anos, cheia de sonho na cabeça e verruga no joelho. E se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que naquela fase, meu bem, eu era feliz. Ou melhor, eu achava que era, porque felicidade de criança é feita de pouco, né? Um pedaço de manga madura, um chinelo que não arrebenta e um abraço apertado dos pais quando o medo bate. E olha, eu fui amada. Fui mesmo. Diferente de muita história que a gente escuta por aí, a minha mãe e meu pai eram bons. Não perfeitos, tá? Mas bons. Minha mãe, Dona Raimunda, era do tipo que brigava contigo de manhã e à tarde estava passando café e dizendo: "Cuidado com essa tosse, menina. Vai pôr um pano no pescoço." Amor misturado com bronca, daquele que aquece e dá medo ao mesmo tempo. Meu pai, seu Aristeu, era caminhoneiro, mas não desses que somem e voltam com presente para amante. Era caseiro, desses que preferem dormir na rede do que gastar dinheiro em boteco. Vivia com a mão suja de graxa, mas passava o domingo lavando a louça só para agradar a mãe. Ele tinha uma voz grossa, dessas que dá medo em vizinho fofoqueiro, mas comigo era um doce. Me chamava de minha princesinha sem castelo, porque, segundo ele, se fosse esperar a gente virar realeza, ia morrer esperando. E era ali, naquela casa apertada e cheia de barulho, que eu crescia. Tinha mais 2 irmãos, o Zeca e o Paulo. Um vivia com o pé enfiado no barro e o outro com o nariz no caderno. Eu era o meio termo, gostava de estudar, mas também sabia subir em árvore melhor que muito moleque. Às vezes me chamavam de moleca, esquisita, bicho solto, e eu adorava. Ser livre era meu maior orgulho. A escola era minha segunda casa. Minha professora, Dona Lourdes, dizia que eu tinha verve, seja lá o que isso significasse. Eu achava que era doença, mas depois entendi que era só um jeito bonito de dizer que eu tinha coisa na cabeça. Eu lia tudo o que aparecia pela frente. Até bula de remédio eu lia, só para não ter que lavar a louça. Tinha minhas amigas também, a Lucinha, que vivia apaixonada por qualquer menino que usasse sapato limpo. A Teresa, que sonhava em ir para São Paulo virar cantora. Mal sabia ela que mal dava para ouvir a voz dela no coral da igreja. E eu sonhava com diploma, com cidade grande, com escrever livro, dar entrevista, coisa de menina boba, mas que doía bonito no peito. A gente se encontrava depois da aula para conversar fiado, rir das freiras da escola, reclamar das cólicas e sonhar com alguma coisa que nos tirasse dali. Não que Jaciara fosse um lugar ruim, mas era pequeno demais para quem tinha fome de mundo. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Minha família era daquelas que acreditava em gente. Acreditava tanto que até hoje eu acho que foi aí que a gente errou. Meu pai achava que todo homem que apertava sua mão firme era decente. Minha mãe dizia que quem tem Deus no coração não faz mal a ninguém. E eu, claro, cresci achando que todo sorriso era sincero e todo favor era bondade. E foi com essa cabecinha cheia de inocência e franja torta que eu me meti na ideia de ir para a cidade vizinha, num tal de programa para meninas pobres, dessas que estudam bem. A professora indicou meu nome e eu me achei a própria Cinderela sem sapato. A viagem ia ser num sábado. Um ônibus da escola levaria a gente para conhecer a tal escola técnica. Parecia o começo de tudo. Minha mãe preparou minha roupa com dias de antecedência. Lavou, engomou e ainda me deu um talismã de São Benedito para proteger contra mal-olhado. Meu pai me deu 5 cruzeiros, tudo o que ele podia dar. Se vê uma lanchonete bonita, compra um salgado,
Mas não se ilude com essas comidas de rico, viu? Disse ele. Rimos. Eu abracei os dois com força. Não sabia que era a última vez que eu ia sentir aquele cheiro de casa sem medo. No dia da viagem, acordei antes do galo cantar. A emoção não cabia em mim. Dei até bom dia pro Paulo, que dormia feito pedra. Calcei meu tênis torto, amarrei a fita do cabelo e fui. O ônibus, claro, era velho. Quebrou no meio da estrada. Rimos, reclamamos, cantamos, até que a diretora resolveu mandar um carro buscar só quem quisesse continuar. A maioria desistiu. Já viu escola bonita que vale esse perrengue? Disseram. Mas eu fiquei, teimosa como só. Eu queria ver com meus olhos. Queria aquele papel de inscrição com meu nome. Queria ser alguém que não voltava sempre para o mesmo lugar. E foi nesse ficar que tudo começou. Eu estava ali, debaixo daquele sol que esturrica até pensamento, sentada numa pedra, com a mochila no colo e os 5 cruzeiros escondidos dentro da meia. Já fazia mais de 1 hora que o ônibus tinha ido embora, que as outras meninas tinham desistido e que eu seguia ali firme, esperando o tal carro da escola técnica que nunca chegava. Tinha até começado a duvidar se ele vinha mesmo. Mas quando a gente quer muito alguma coisa, a gente se agarra até em promessa de político. E a estrada era de terra batida, cheia de curva, e eu via os carros passando de longe. Um ou outro caminhão coberto de lona, uns carros de família indo para a feira e eu ali, com a cabeça fervendo de expectativa e o couro das costas tostando de calor. Eu devia ter me levantado, voltado a pé como as outras. Mas menina sonhadora é bicho besta. Espera até por sinal de fumaça. Foi quando apareceu um carro cinza, meio sujo de barro, com vidro abaixado e um homem mais velho no volante. Ele parou devagar, como quem quer confirmar alguma coisa. E eu, boba que era, achei que era o motorista da escola. Levantei num pulo. Você que é Odete? Fiquei tão surpresa dele saber meu nome que nem pensei em perguntar como. Só balancei a cabeça, com aquele sorriso amarelo de quem quer muito acreditar que a sorte chegou. Sobe, menina. A escola mandou buscar. Disseram que só você ficou. Eu subi. Não perguntei nome. Não perguntei nada. O banco do passageiro estava coberto por um pano velho. Tinha um cheiro de suor antigo misturado com cravo. Ele não falou muito no começo. Só dirigia com aquele braço peludo estendido no volante. E assobiava baixinho uma música que eu não conhecia. Na primeira curva, já me deu um embrulho no estômago, mas achei que era fome, ou nervoso, ou os dois. A estrada começou a mudar. Fomos saindo da rota principal, pegando atalho, estrada de chão mais fina, onde os galhos batiam no carro e deixavam marcas. Ele disse que era um caminho mais curto, que a escola tinha mudado de endereço. Cidade grande cresce depressa, menina. Você vai ver. Eu ri sem graça. Me ajeitei no banco. O rádio estava desligado. A velocidade era sempre a mesma. Devagar demais para alguém que tinha pressa. Olhei pela janela. Tudo mato, sítio, galinha solta, silêncio. Nada de escola, nada de cidade. Foi aí que comecei a fazer perguntas. Falta muito? Ele riu. Você tá apressada, é? Meu pai pediu para eu não demorar, eu disse. Ele olhou rápido para mim e voltou pro volante. Seu pai devia era agradecer que tão dando chance para a menina pobre estudar. O jeito que ele falou aquilo, seco, sem paciência. Fiquei quieta. O relógio do painel estava parado. Marcava 3 horas fazia tempo e o sol já estava descendo. Comecei a notar as coisas, o cheiro do carro, as marcas nas mãos dele, a roupa suada, o colar de escapulário que pendia no retrovisor. Não era da escola. Eu sabia, no fundo eu já sabia, mas não falei nada. A gente aprende cedo que menina que fala demais apanha, que menina que se revolta é ingrata, que é melhor não ser incômoda. Então eu calava, só olhava as árvores passando rápido e tentava gravar o caminho, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Ele parou numa entrada de porteira. Não era escola, era uma chácara velha,
com uma casa afastada, cercado de mato por todos os lados, um galinheiro vazio, um poço de cimento rachado, nenhum carro além do nosso. Chegamos, ele disse. Eu não me mexi. Ele desceu primeiro, deu a volta no carro devagar, abriu a porta do meu lado. Vamos. Eu fiquei ali, dura, segurando essa mochila. O medo já tinha tomado o corpo todo, mas o que me paralisava não era o medo de morrer, era o medo de ter acreditado, de ter confiado, de ter sido burra. Ele segurou meu braço. Não foi com força, mas foi o bastante para eu entender que não tinha escolha. Ele me puxou devagar, como quem ensina animal novo a seguir comando. E eu fui, porque resistir ali, no meio do nada, ia me custar mais do que obedecer. A casa tinha cheiro de coisa trancada, de mofo, de pano velho. O chão era de cimento grosso e havia uma cama de solteiro encostada na parede com uma colcha manchada. Tinha uma mesa, um armário pequeno, um rádio velho desligado e uma tranca por dentro. Ele trancou, olhou para mim, sorriu com a boca, mas os olhos não riam. Você vai gostar daqui. Não tem barulho, não tem gente ruim, só eu. Eu não respondi. Olhei para a mochila, para o teto, para a janela alta demais. O coração batia tão alto que eu achei que ele ia ouvir. E talvez tenha ouvido. Mas ele não se importava. Deixou a chave pendurada num prego do lado da porta. Sentou na cadeira e ficou me olhando. O sol foi sumindo e o quarto ficou laranja, depois escuro. E foi aí, só aí, que eu entendi. Ninguém vinha, não tinha escola, não tinha professor, não tinha caminho de volta. E eu era só uma menina com uma fita no cabelo, sentada no chão de uma casa que não era minha, com um estranho que sabia meu nome. Não demorou muito depois que o sol se escondeu. A casa ficou num breu esquisito, e só a luz fraca de um lampião pendurado na parede dava algum contorno às coisas, e ele ali, sentado naquela cadeira de madeira, olhando para mim como se estivesse esperando alguma coisa, como se eu soubesse o que fazer, e eu só queria acordar, porque até pesadelo tem começo e fim. Aquilo ali não. Ele me mandou sentar na cama, eu sentei, mandou tirar o sapato, eu tirei. Disse para soltar o cabelo, soltei, e cada gesto meu parecia arrancar uma parte de mim. Não era força, não era grito, era o pior tipo de prisão. A que vem sorrindo. Você é uma menina educada, vai ser mais fácil do que imaginei. Ele disse isso com a naturalidade de quem comenta o tempo. E eu, com as mãos no colo, me vi pensando em como eu tinha chegado ali. Uma hora atrás, eu era só uma menina esperançosa, com cheiro de sabonete barato e planos na cabeça. Agora, eu era uma coisa, uma presença, uma boneca quieta num cenário de pesadelo. Ele não fez nada naquela primeira noite. Talvez tenha achado cedo, talvez gostasse de ver o medo crescendo. Só trancou a porta, apagou o lampião e se deitou na rede que ficava num canto do quarto. E eu me encolhi na cama com a mochila abraçada, como se ela fosse me salvar. Passei a noite inteira acordada, ouvindo ele respirar, sentindo cada vez que ele virava na rede, pensando se eu gritasse, alguém ouviria. Se eu corresse, alguém me esconderia. Mas a verdade é que não tinha ninguém. Não naquela estrada, não naquele mato. Só eu, ele e o silêncio que doía mais que tapa. De manhã ele me deu um prato com arroz e ovo frito. Pousou a mão na minha cabeça como se eu fosse um bicho de estimação e disse: menino obediente merece comer bem. Sorriu e eu não comi. Depois mandou eu limpar a casa. Me deu um pano de chão, um balde com água fria e apontou para as rachaduras do piso. Eu obedeci, não por medo da surra, mas porque eu ainda não sabia o que acontecia quando a gente dizia não. Os dias viraram isso: comida racionada, tarefas domésticas e ele sempre ali rondando. Às vezes saía de manhã e só voltava à tarde, trazendo pão velho ou latas amassadas. Dizia que era o suficiente para nós dois. Me deixava trancada e mesmo quando ele saía, eu não respirava, porque o ar daquele lugar já era preso,
já era sujo. A primeira vez que ele trancou a porta por dentro, ao anoitecer, e não foi para dormir na rede, foi quando meu corpo começou a morrer. Ele não precisou me bater, não precisou gritar. Ele só dizia coisas que encolhiam a alma, coisas que só uma mente podre é capaz de achar normais. Você está aqui porque quis. Entrou no carro sorrindo. Lá fora ninguém vai acreditar em você. Todo mundo acredita em mim. Menina burra vira comida do mato. Aqui pelo menos tem teto. E eu fui aprendendo. Aprendi a deitar sem fechar os olhos. Aprendi que o som do cinto, sendo desamarrado, significava que a noite ia ser longa. Aprendi a respirar devagar para não parecer que eu estava viva demais. Porque ali, viver era provocar. Nunca ninguém veio. Ninguém passava por perto. A casa parecia feita sob encomenda para esconder gente. Ele tinha tudo planejado. Dizia que eu era a escolhida, que Deus mandava sinais. E eu pensava, se Deus mandou o sinal, errou o CEP. Ele me chamava de Odete só quando queria ser carinhoso. Nos outros dias, era menina, coisa, boneca, isso aí. Às vezes eu esquecia meu nome. E pior, às vezes achava que merecia ter esquecido. O tempo ali não era tempo de relógio. Era tempo de dor, de silêncio, de cálculo. Porque tudo tinha que ser medido. O tom da voz, o peso do passo, o jeito de dobrar o lençol. Se alguma coisa saía errado, ele ficava estranho. O estranho virava raiva, a raiva virava castigo. Uma vez deixei cair um copo. Era de vidro, pequeno, rachado, mas ele amava aquele copo. Disse que era de estimação. Quando viu os cacos no chão, não falou nada. Só me olhou por longos segundos, como se calculasse quantas horas de punição aquele erro merecia. Me deixou de joelhos até a madrugada. E toda vez que eu cambaleava de sono, ele jogava água gelada na minha cara. Depois disse que era pro meu bem, que eu precisava aprender a ter zelo pelas coisas dos outros. E ali, de joelhos, tremendo de frio, eu tive uma certeza. Minha vida tinha acabado. E ninguém sabia. Tentei escrever uma carta uma vez. Achei um lápis mordido na gaveta e escrevi atrás de um papel de pão. Contei tudo. Planejava jogar no mato quando ele saísse, na esperança de alguém achar. Ele achou antes. Rasgou a carta, quebrou o lápis e jogou o papel na minha cara. Quer escrever? Escreve com líquido vermelho. Nunca mais tentei. E mesmo assim, todo dia de manhã, eu olhava para a janela alta e calculava. Se eu empilhar a cadeira, subir na cama e pular, talvez consiga. Mas e se eu cair? E se ele me pegar? E se piorar? Só que ali dentro já era o pior. Ele dizia que tudo ali era dele. A casa, a cama, até minha respiração. E toda vez que eu tentava contrariar isso, ele dava um jeito de me lembrar quem mandava. Mas teve uma fase que nem sei explicar direito como começou, onde uma raiva silenciosa começou a crescer em mim, dura, miúda, mas teimosa, como formiga em cima de pão doce. Uma hora toma conta. Era a minha parte viva gritando bem baixinho. Você não vai sumir calada. Eu comecei a resistir. No começo, era com o olhar. Ele falava comigo e eu não abaixava mais a cabeça. Só encarava com os olhos secos e a cara mais dura que conseguia fazer. Ele percebia. Parava, estreitava os olhos, ficava um tempo me observando, depois sorria. A mocinha tá ficando valente. Mas eu não falava. Calava ainda mais, porque ali cada palavra era uma navalha mal apontada. E se cortasse no lado errado, eu pagava caro. A dor eu engolia. Pro monstro, só parede. Um dia, ele disse que eu estava mansinha demais e que era hora de ficar perto. Eu fiquei parada. Não dei nem passo. Não reagi. Ele veio, segurou meu pulso. Eu tentei puxar, mas minha força era brinquedo diante da dele. Me arrastou devagar, como quem leva cachorro teimoso. Quando percebeu que eu não ia ceder fácil, parou. Não gritou, não bateu. Só apontou para a porta do corredor e disse: então você vai pensar um pouco no que quer ser aqui dentro. Me levou até um quartinho. Uma porta baixa, trancada, com um cadeado enferrujado.
A chave já estava no bolso dele. Ele girou, abriu e me empurrou para dentro. Era pequeno, apertado, só cimento e um pano jogado no chão. Sem janela, sem luz, só uma fresta fina perto do teto por onde passava um arzinho abafado. Parecia um buraco de castigo. E era. Ele trancou por fora e ficou em silêncio. Eu fiquei ali, com os olhos tentando se acostumar com essa escuridão, o corpo encolhido e a cabeça latejando. Passei horas ali dentro. Talvez um dia inteiro, talvez 2, não sei. Lá dentro, o tempo vira um inimigo mudo. Não tem relógio, não tem claridade, não tem referência. Você só sente a barriga roncar, o corpo suar e os pensamentos pularem igual pipoca em panela quente. Eu comecei a falar sozinha, a inventar vozes. Repetia meu nome em voz baixa, como se fosse uma oração. Odete, 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 com medo de esquecer quem eu era. Quando ele finalmente abriu a porta, eu estava sentada no canto, grudada na parede. Ele jogou um prato no chão. Arroz e ovo frio, com casca. Comida para bicho que late, ele disse. Eu não comi. Naquela noite, trancou de novo, mas dessa vez no quarto principal, onde tinha a cama e a rede dele. Eu voltei para lá só depois que prometi me comportar, disse com os dentes cerrados, e mesmo assim dormi no chão, porque a cama era dele. Ele tinha essa mania de lembrar que tudo ali pertencia a ele, como se eu fosse um móvel. As janelas da casa eram altas, finas, com grade de ferro soldada por fora. Eu passava as tardes tentando escutar algum barulho de fora. Um cachorro, uma galinha, um carro, qualquer coisa, mas não tinha som. Era um mato tão fundo que parecia que ele escolheu de propósito, para que nem o vento trouxesse notícia. Uma vez, achei que tinha escutado gente, vozes, choro de criança talvez. Fui até a janela, subi num banquinho, tentei olhar, mas o vidro era embaçado, rachado no canto, e a grade de ferro parecia uma jaula. Nem sombra eu via, só o céu lá longe, um azul que eu não tocava mais. Tentei fugir, 2 vezes. A primeira foi quando ele esqueceu a chave do armário aberta. Achei que fosse da porta. Escondi na barra da saia. Quando ele saiu para o fundo da casa, fui tentar abrir. Era a chave de caixa de ferramenta. Ele achou. Não falou nada. Me mandou de volta para o quartinho escuro. Dessa vez fiquei 2 dias, sem comida, só com um balde no canto. E quando voltei para o quarto, ele olhou para mim e disse: agora você entende que aqui não tem saída. Eu não chorei, mas fiquei muda por semanas. Comia pouco, falava nada, e ele, estranhamente, ficava mais nervoso com o meu silêncio do que com as minhas tentativas de fuga. Essa cara de cemitério não me engana, ele dizia. Por dentro, você ainda acha que vai sair daqui. E era verdade. Mesmo quebrada, mesmo com o corpo cansado, ainda tinha um pedacinho lá dentro que queria sair. Comecei a observar os horários dele, quando dormia, quando saía, quando voltava com sacolas. Descobri que às quintas ele sumia por mais tempo. Talvez ia até a cidade. Uma vez voltou com uma caixa de sapato e ficou trancado no banheiro, mexendo nela. Quando saiu, estava de terno velho, cabelo molhado. Falei: vai casar, é? Ele deu risada e disse: já casei com você. A raiva me deu enjoo. Comecei a esconder talheres, partes pequenas, um garfo com um dente quebrado, um pedaço de tampa de marmita, tudo que eu achava que pudesse virar ferramenta. Escondia no forro da almofada. Um dia, ele viu a costura torta, rasgou com a faca, achou tudo, mandou eu ajoelhar e cavar buraco no chão com as mãos. Disse que era para aprender a não mentir. Rasguei o dedo e enchi a unha de terra. Quando ele me mandou parar, perguntou: cansou de sonhar? Eu disse: tô só começando. Ele riu, mas trancou de novo. A janela continuava alta. A luz quase não entrava. Eu fui aprendendo a escutar o que ninguém ouve. Passo arrastado, saco plástico se mexendo, trava sendo girada. Aprendi a contar os minutos entre um barulho e outro. Ele não sabia, mas eu estudava ele. Porque dentro daquela casa sem janelas de verdade,
Sem porta que abrisse por dentro, eu ainda tinha o que ele nunca ia conseguir trancar: o tempo. E no tempo, até pedra cria rachadura. As semanas passaram e ele começou a mudar. Não que um dia ele tivesse sido bom, mas antes ele tinha um padrão. Falava pouco, agia muito, tudo com aquele jeito sujo de quem acha que mulher é móvel. Só que agora tinha alguma coisa errada. Ele andava mais rápido, dormia menos, comia de pé, ficava falando sozinho, riscava papel, amassava, jogava fora e o pior, vivia murmurando que ela não podia ir ali. Eu escutava. Às vezes, ele pensava que eu estava dormindo e ficava andando de um lado para o outro, repetindo isso. Ela não pode ir lá. Não pode, não pode. Às vezes falava firme, às vezes, como criança, com medo do escuro, e eu sentada na beirada da cama, com o corpo retraído de tanto sobreviver, só ouvia, sem entender, mas com medo, porque homem com medo é mais perigoso que homem com ódio. Ele começou a quebrar as coisas, acordava de madrugada, chutava a cadeira, derrubava as panelas, me mandava limpar tudo chorando. Eu dizia: eu não fiz nada. E ele respondia: já faz. E dava risada, uma risada feia, que saía seca, como coisa que não devia existir. Teve uma noite que ele chegou com os olhos vermelhos, com cheiro de fumaça. Sem dizer nada, tirou o cinto e colocou em cima da mesa. Só isso. Não falou comigo, mas deixou o cinto ali como quem deixa cobra de aviso. Dormiu de roupa, trancou a porta com 2 cadeados e passou a noite revirando na rede, falando baixo. Eu só entendi uma frase: se ela descobrir, acaba tudo. Aquilo me corroeu por dentro. No outro dia, eu fui pegar o prato de comida na beirada da mesa, como fazia sempre. Ele estava de costas, fumando. Quando virei, senti a mão dele me puxando. Nem grito deu tempo. Me agarrou pela perna e me arrastou pelo corredor, como se eu fosse saco de estopa. Tentei me segurar na parede, chutei, gritei: me solta! Mas ele estava fora de si. Abriu o quartinho escuro, me empurrou com força. Caí com o ombro batendo no cimento. A dor veio seca, gelada. Antes de bater a porta, ele se inclinou e disse bem devagar, com os dentes cerrados: se você tentar qualquer gracinha, eu vou atrás da sua mãe, do seu pai, e eu sei onde eles moram. E aí ele trancou, e o mundo ficou mudo. Eu fiquei ali, encolhida no canto, com o gosto de lágrima e poeira na boca. Chorava sem fazer som, porque o choro de verdade é aquele que nem som tem. Não doía só o corpo, doía saber que ele tinha falado da minha mãe. Do meu pai, ele nunca tinha feito isso. Até então, meu medo era meu, minha dor era minha. Mas agora, ele ameaçava quem me botou no mundo. E aquilo foi o que me destruiu. Fiquei horas ali, ou dias, não lembro. Quando o desespero começa a misturar com lembrança, a gente perde a conta do tempo. Pensava na minha mãe descascando batata, cantando baixinho, sem saber onde eu estava. Pensava no meu pai consertando a cerca do quintal. Eles deviam achar que eu tinha fugido, que morri, ou pior, que fui embora por vontade. E então veio o dia, acordei com um barulho diferente, passos, voz feminina. A casa tinha mais alguém. O som vinha abafado, mas eu conhecia o ritmo. Salto baixo, sandália de gente vaidosa. A voz era doce, com aquele tom mandão de mãe que acha que o filho é perfeito. Cadê você, meu anjo? Meu coração parou. Ele respondeu baixinho, mas com raiva disfarçada: mãe, não entra nos quartos, eu arrumei tudo já. Ué, por quê? Que segredo é esse agora? Ela riu. Eu, ali no escuro, sentada no chão do quartinho, com as costas encostadas na parede fria, sentia o pavor crescendo. A tranca da porta me separava da única pessoa que podia mudar tudo. Mas eu não podia fazer nada. Ele veio mais cedo aquele dia, abriu a porta do meu cativeiro, com pressa nem deixou eu falar. Me agarrou pelo braço e me empurrou de volta para dentro, com tanta força que ralei o cotovelo na parede. Não faz barulho, nem um suspiro. Se abrir essa boca,
eu acabo com tua família, entendeu? Eu tentei perguntar o que estava acontecendo. Ele me bateu antes da pergunta sair inteira, um tapa na maçã, sem aviso, depois outro e outro. Me deixou caída no chão, com o rosto ardendo e o gosto de ferro na boca. Ela não pode saber, ninguém pode saber. Se eu perder isso aqui, eu acabo com tudo. Fechou a porta, trancou, 2 voltas de chave. Depois, arrastou um móvel para o lado de fora, só para garantir. E ali eu fiquei, sem saber quem era ela, sem saber o que ele contava para a mãe dele, que história inventava, que cara fazia, mas entendi tudo quando ouvi ela falando com voz doce. Meu menino querido, sempre tão sozinho, tinha que arrumar uma moça, sabia? Fazer uma família, você já tem idade. E eu chorei. Chorei porque ela achava que ele era um bom filho, porque ela falava com tanto orgulho, chamava ele de filhinho da mamãe, e ele respondia com um teatro tão perfeito que eu duvidaria, se não fosse eu, a prova viva do contrário. Eu chorei porque naquele momento percebi que monstro também tem mãe, e às vezes a mãe nem sabe que criou um. A mulher ficou horas ali, ouvia os dois conversando, ela mexendo em panela, abrindo armário, trazia comida, reclamava que ele estava magro, que a casa estava esquisita. Essa parte dos fundos está tão trancada. Por quê? Ah, coisa minha, bagunça, melhor não mexer. E eu ali, presa, com o rosto latejando, o coração batendo como tambor e uma vontade doida de gritar, de dizer: tia, tem uma menina aqui dentro. Mas não gritei, porque antes de sair, ele tinha deixado claro: qualquer barulho, eu sumo com seus pais, e você sabe que eu sei onde moram. E eu sabia. Ele falava o nome da minha rua, sabia o nome da minha mãe, falava do cachorro do vizinho, como se tivesse espiado tudo, e eu ali, deitada no escuro, não podia arriscar, porque dor no corpo eu já conhecia, mas só de imaginar minha mãe passando por um pingo do que eu vivia ali, meu corpo inteiro travava. Escutei ela indo embora, beijo estalado na bochecha dele, riso frouxo. Se cuida, viu? Aparece mais lá em casa. E ele: pode deixar, mãe, tô cuidando. Quando a porta da frente fechou e eu ouvi o trinco se virar, eu respirei fundo, porque sabia que agora o inferno voltava ao normal. E eu continuava lá. O segredo que ele escondia da própria mãe, como se eu fosse um rato enterrado no armário. Depois que a velha dele foi embora, a casa ficou pesada, mais do que o normal. Era como se o chão reclamasse a cada passo, como se até as paredes tivessem percebido que o mundo lá fora existe, que alguém com sobrenome, endereço, telefone, ainda andava livre, sem saber da podridão escondida ali dentro. Ele ficou diferente, não do jeito nervoso de antes, não. Agora era outro tipo de coisa, um silêncio falador, sabe? Aquele que vem carregado de voz interna que não tem fim. Ele andava pela casa com os olhos esbugalhados, batendo na própria cabeça com a palma da mão, murmurando. Ela disse: arruma uma namorada, arruma uma garota, garota, garota. Falava isso para si mesmo, como se fosse um disco arranhado. Repetia, 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 e cada vez batia mais forte na cabeça, como se tentasse tirar aquilo de dentro. Me mandou fazer comida, gritando, como sempre: rápido, comida boa, hoje é especial. Eu tremia tanto que derrubei a colher no chão, quis chorar, mas engoli o choro. O barulho da colher batendo no chão foi como um tiro. Ele olhou para mim, mas não bateu, só riu. Você vai gostar, vai ser tudo como deve ser, como a mamãe disse. Depois disso, ele pegou a chave, calçou as botas e saiu. Não disse para onde ia, só saiu, com pressa, com os ombros duros, como bicho indo atacar. Fiquei parada por uns segundos, como quem não acredita que a chance chegou. Depois, me joguei de joelhos e comecei a procurar qualquer coisa, uma janela que não tivesse grade, uma tranca com ferrugem, uma porta que cedesse, um telefone. Revirei o armário da cozinha, procurei atrás da geladeira, debaixo da pia. Nada.
Tentei abrir a porta da frente, cadeado grosso, 2 giros. Tentei a dos fundos, corrente por dentro. O quartinho trancado. Até a despensa ele trancava com cadeado. Procurei em cima dos móveis, abri todas as gavetas, empurrei a mesa para tentar alcançar a parte de cima do armário onde ele guardava coisas. Tudo trancado, tudo selado, nem o rádio funcionava. Tinha o fio cortado atrás. Subi numa cadeira para olhar pela janela mais alta. Só vi céu, céu e galho, nada, nem sinal de estrada, nem cheiro de gente. Quando me dei conta de que não tinha saída, de que era tudo fechado, reforçado, pensado para me manter ali, eu sentei no chão. As pernas não sustentavam mais, e aí chorei. Mas chorei de verdade. Não choro mudo, desses de dor física, foi um choro com nome. Eu chorava pelo Zeca, meu irmão mais velho, que sempre dizia que se alguém encostasse em mim, ele arrancava o couro com a mão. Chorava pelo Paulo, que me ensinava a jogar bolinha de gude e me chamava de Rainha da Vila. Chorava pelo meu pai, seu Aristeu, que nunca criou filha para virar coisa de ninguém. E eu pensava neles chegando ali. Pensava nos 3 arrebentando a porta. Pensava no som da pancada, no susto na cara dele. Pensava neles me tirando dali e dizendo: a gente vai cuidar disso, mas era só pensamento e eu só tinha o chão frio, a lágrima quente e o vazio de novo. O barulho da tranca voltou, o som da bota, da chave, do cadeado. Corri pro canto, me levantei num pulo, limpei o rosto. Ele entrou com um saco de papel na mão. Tinha suor na testa, os olhos vermelhos, o cheiro de rua, de loja, de mercado, não sei, mas vinha com coisa nova. Sentou na frente da mesa e apontou. Senta, é para você. Eu fiquei em pé. Ele estalou a mão na madeira. Senta, você não me ouviu? É presente, não vai fazer desfeita. Tremendo, eu fui. Me sentei, devagar, como quem senta num formigueiro. Ele empurrou a caixa pela mesa. Era firme, cor-de-rosa claro, com laço, bonita, elegante, como se fosse coisa cara. Abre, vai, eu disse. Eu não quero. A mão dele bateu na mesa com força. Um estrondo seco. O som fez meu corpo encolher sozinho. O medo me paralisou. Eu não aguentava mais apanhar, nem grito, nem tranca, nem ameaça. Com as mãos trêmulas desfiz o laço, abri a tampa e ali, em cima do papel de seda, estava o presente, uma camisola. Mas não era qualquer uma, era daquelas chiques, rendada, fina, cor-de-rosa bebê, com alça fina e detalhe no busto. Nova, cheirando perfume doce. De loja de mulher rica, nada ali tinha aquele padrão. Na mesma hora, meu coração disparou. Eu entendi. A ficha caiu inteira. O presente não era um presente, era um aviso. E eu fiquei ali, com a camisola no colo, o peito gelado, a mão suando e o olhar fixo naquela peça que dizia sem dizer: hoje vai ser diferente? A caixa ainda estava ali, a camisola dobradinha, como se fosse presente de noivado. Uma cena bonita, se a casa não tivesse tranca em tudo, se a janta não fosse arroz com ovo frio e se eu não tivesse passado o dia anterior trancada num quartinho escuro, depois de levar tapa até na dignidade. Ele ficou um tempo parado, só olhando a caixa, como se a renda rosa tivesse hipnotizando ele. Os dedos coçavam de nervoso, andava em volta da mesa, rodava, dava risada sozinho. Ai, ai, vai ficar tão bonitinha, né? Vai parecer mocinha de filme. Vai sim. Mamãe ia adorar ver. Eu, sentada no canto, só olhava de rabo de olho, com o estômago embrulhado. Não era só nojo, era a antecipação do que eu sabia que viria. Veste hoje, ele disse com a voz mansa. Não vou. Odete, vamos. É só vestir. Só vestir. Você fica ali com ela. E eu só fico olhando. Pronto. Não vou vestir. Ele não explodiu de cara. Começou a falar como se estivesse explicando receita de bolo. Você veste. Eu sento. A gente janta. Depois você deita. Eu fico olhando. Só isso. Nada demais. Eu continuei calada. Ele chegou mais perto. Ficou curvado na minha frente.
como bicho farejando. Tá achando que é quem? Rainha da Inglaterra? Eu podia ter pego qualquer uma, mas escolhi você. E você tem o luxo de dizer não? Tenho sim, eu disse. Olha que luxo bonito. A mão dele tremeu. Bateu na parede, depois na mesa, depois no próprio rosto. Com força, 3 tapas, um de cada lado e outro na testa. Ela não quer, a menina não veste. Saiu da cozinha como um furacão. Entrou no quarto trancado e o show começou. Era barulho de armário virando, porta batendo, móvel arrastado, um vidro estourou. Depois outro. A casa tremia e ele gritava igual criança em crise. Minha mãe disse que eu tenho que ter uma namorada. Eu tentei, tô tentando, mas a menina não veste. Mamãe, eu tô fazendo certo. Eu ouvi ele se jogando contra a parede. Ouvi chute em porta, arranhão na madeira, risadas que viravam gemido, depois silêncio, depois gargalhada. Gargalhada mesmo. Daquelas que arrepiam até a alma de padre. Aquele homem ali não era homem, era um menino doente, mimado, com corpo de adulto e cérebro quebrado. E eu ali, sentada na cama, olhando para aquela camisola, com raiva do tecido, com raiva do perfume, com raiva da cor, como se o rosa tivesse me dado um tapa. O tempo passou, ele saiu do quarto de madrugada, com o cabelo bagunçado, suado, estava com um dos braços machucados, parecia ter se cortado, quebrando algo. Estava com os olhos marejados, mas sem choro, só água morta no fundo da alma. Chegou perto da cama, ficou em pé, me olhando. Eu segurei a respiração. O corpo já se encolhia sozinho, de costume. Esperava o tapa, o puxão, o arrasto, mas ele só disse, era para ser bonito, e saiu, voltou para o quarto e ficou. Sabe quando você olha tanto para uma coisa que ela começa a parecer outra? Pois é, começou a parecer uma corda, uma coleira, uma armadilha feita com laço. Eu imaginei o que viria depois, e aí veio a verdade dura. Eu não tinha mais espaço para recuar. Se eu continuasse resistindo, ele ia pirar de vez, e se eu cedesse, eu ia morrer de outro jeito. E foi ali, naquela madrugada sufocada de perfume barato e choro doentio, vindo do outro quarto, que eu entendi. A única coisa que me mantinha viva era o não. Enquanto eu dissesse não, ele não sabia o que fazer. Enquanto eu não vestisse, ele não ganhava, e era isso que doía nele, e era isso que eu ainda tinha. Mas eu também sabia de outra coisa. Ou eu achava uma saída logo, ou ia acabar vestindo aquela camisola, nem que fosse amarrada. Ele passou o dia trancado. Só saía para mijar. Nem me olhava. Quando cruzava comigo no corredor, fingia que eu era vento. Mas o clima, meu bem, o clima era de bomba armada. Ele passou a manhã inteira no mesmo canto da sala, sentado numa cadeira torta, encarando até a parede. A camisola ainda estava ali, em cima da mesa, e ele olhava para ela como se fosse um bicho morto. Eu fingia normalidade. Lavava prato, arrumava o colchão, fazia tudo sem fazer barulho, porque qualquer ruído era gatilho. E ele estava igual panela de pressão. Qualquer esbarrão fazia chiar. Na metade da tarde, ele levantou, foi até o armário, tirou uma garrafa pequena e virou metade num gole. Eu reconheci o cheiro, pinga com cravo, coisa de velho que acha que álcool resolve a cabeça. Depois, ficou em pé no meio da sala, com a garrafa na mão, falando sozinho. Não é minha culpa, ela podia só obedecer e eu tô tentando. A cada frase, ele girava o corpo um pouco mais para mim, como se jogasse as palavras no ar e esperasse que eu agarrasse. Eu não falei nada, e foi aí que ele fez uma coisa que nunca tinha feito. Foi até a parede, onde ficava um quadro velho, um desses que parece comprado em loja de bugiganga, com moldura dourada, e arrancou, com força. Atrás do quadro tinha uma caixinha. De madeira, ele abriu, tirou um envelope, olhou o que tinha dentro, fotos. Não deu tempo de ver o que era. Ele rasgou tudo com a mão tremendo. Cada rasgo, um grunhido.
como se estivesse esfolando lembrança. Você não vai fazer comigo o que ela fez, ele disse. Depois, jogou os pedaços no lixo. Ficou olhando o lixo como quem olha uma cova rasa. Eu, do outro lado da sala, fingia que passava pano na cadeira. Meu cérebro, nesse momento, virou um redemoinho. Quem era ela? O que ele guardava ali? Por que esconder isso atrás de um quadro? Mas não dava para perguntar. Ali, pergunta virava tapa. Mais tarde, ele cochilou na rede. Coisa rara. A cabeça estava tão esgotada que ele dormiu sem travar a porta. Não ronronava. Gemeu o tempo todo. Chorava sem chorar. O tipo de sono que denuncia a alma podre. Foi nesse momento que eu me arrastei até a cozinha. Silêncio absoluto. Abri a gaveta de talheres com cuidado. Achei um saca-rolhas, um pedaço de faca quebrada e uma argola de cortina. Não era muita coisa, mas era alguma coisa. Escondi tudo no forro da saia, costurado por dentro. Se ele visse, me enterrava. Mas se eu não começasse a juntar ferramentas, ele ia acabar comigo de outro jeito. Antes dele acordar, voltei para o quarto. Me tranquei do jeito que dava, sentei no chão e aí comecei a testar. Peguei o saca-rolhas e tentei enfiar na fresta da janela. Nada. A grade era firme, mas o parafuso do canto estava meio solto. Não saía com a mão, mas talvez com jeitinho. Tentei a faca no batente da porta. Só arranhava, mas percebi uma lasca de madeira frouxa. Tirei com a unha, um buraco mínimo. Mas buraco é buraco. Naquela noite, ele não falou comigo. Não jantou, não ameaçou, não olhou, mas antes de deitar, ele passou pela porta do meu quarto. Parou, ficou em silêncio do outro lado e falou bem baixo: se eu não posso te amar, ninguém mais pode. Depois disso, escutei ele voltando para o quarto dele, trancando com 2 voltas e puxando a tranca extra de ferro que ele só usava quando tinha pesadelo. Eu fiquei sentada no chão, com o coração socando o peito, com o ferro escondido no forro da roupa, com a unha cheia de farpa de madeira, pensando: tá ficando perigoso demais, mas é agora ou nunca, porque eu sabia que ele estava perto de fazer o que faltava e eu estava quase pronta para impedir. Você quer saber quando eu realmente entendi que ele era doido de amarrar com corrente e esconder a chave? Foi quando ele começou a se irritar com o pano de prato da mãe dele. Sim, meu bem, um pano de prato. Ele estava largado num canto da cozinha desde a última visita da tal rainha-mãe. Uma estampa horrorosa, vermelha com galinhas pintadas de azul. E um dia, não sei o que me deu, talvez o tédio, talvez a vontade de provocar o circo, eu peguei o pano, sacudi, dobrei bonito e pendurei no puxador do armário. Foi como acender fósforo em poço de gasolina. Que merda é essa? Eu fingindo que não era comigo. O pano é da sua mãe, né? Fiquei com dó de ver no chão. Ele ficou roxo. Tirou do lixo? Eu tinha jogado fora. Ah, desculpa. Eu achei que era especial. Ela trouxe com tanto carinho. Ele agarrou o pano, rasgou no meio com os dentes, jogou os pedaços dentro do balde da lixeira e saiu batendo o poito-pé. E foi aí, meu bem, foi aí que o estalo veio. Ele era doido, sim, mas era doido com freio. E o freio dele se chamava mamãe. Mamãe esse, mamãe aquilo. Minha mãe diz que eu sou bom. Minha mãe me entende. Minha mãe quer netos. Pois bem, se a única pessoa no planeta que ele respeitava e temia era aquela senhora de coque e olhar doce, era por ali que eu ia abrir brecha. E comecei devagar. Primeiro nos detalhes. Coloquei 2 pratos na mesa na hora do jantar. Vai ter visita? Ele perguntou, meio rindo, meio desconfiado. Ué, vai que sua mãe aparece. Ela disse que vinha mais vezes, né? Ele gelou. Ela não vai vir, mas devia. Tá perdendo tanta coisa bonita dessa casa, tão familiar. Ele ficou calado, pegou o prato dele e foi comer na rede. No dia seguinte, usei o copo que ela deixou. Ele entrou na cozinha, viu o copo na minha mão e parou na hora. Por que você está usando isso? Foi presente dela, não foi? Ou você joga fora tudo que ela toca também? Ele arrancou o copo da minha mão,
jogou na pia e quebrou com a palma. A partir dali, virou rotina. Cada dia eu relembrava ele da mãezinha. Tirava a toalha de mesa bordada que ela trouxe e passava ferro. Colocava foto de revista com mulher grávida em cima da cômoda. Olha, essa aqui podia ser sua esposa, né? A sua mãe ia adorar um neto bonito assim. E ele tremia. Tinha dia que ele sumia pro quarto dele e ficava horas socando parede. Gritava frases soltas como: ela não pode ver, ela não pode saber. Tô fazendo certo, mãe. E eu ali, costurando o plano com linha fina e veneno grosso. Enquanto ele perdia a sanidade, eu fazia o trabalho de formiguinha. Encontrei o fósforo escondido atrás do fogão. Peguei uma caixa e escondi dentro da almofada da rede. Arranquei uma ponta da colher de pau e lixei até virar uma lasquinha pontuda. Afrouxei a dobradiça do armário da despensa com a ponta do garfo. E cada coisa que eu fazia, eu sorria para ele mais doce no dia seguinte. Bom dia, dormiu bem? Quero pão com manteiga ou com banha? Ele achava que eu estava virando um docinho, mas o que eu estava era criando cenário de armadilha. Quinta-feira, dia de compras. Ele sempre saía cedo e voltava cansado, suando, com sacolas e ódio nos olhos. Era o único dia que eu tinha 3 horas sem ele em casa. E naquele dia eu não perdi tempo. Usei a colher lascada para abrir a parte de trás da gaveta da cozinha. Lá dentro, escondido entre velhos panos, achei uma chave. Pequena, enferrujada. Testei na porta da lavanderia. Nada. Na tranca do quartinho dos fundos, nada. Mas quando fui na portinha lateral que dava acesso à caixa de lenha, ela girou e abriu. Lá dentro, pó, mofo e um machado velho, meio cego, mas com cabo firme. Peguei o cabo, dei 3 giros no ar. Pesado, mas servia. Levei para o quarto, escondi embaixo do colchão, entre as tábuas, cobri com pano. Depois, fui para o armário onde ele guardava os pregos. Empurrei o fundo falso, rasguei a parte do forro da parede, fiz um buraco do tamanho de uma mão. Só isso, mas era passagem. Se eu precisasse correr, eu sabia para onde. E por fim, escrevi, peguei carvão e escrevi, atrás da porta do quarto, na parede: meu nome é Odete Maria Rezende. Se alguém me achar aqui, conte para minha família. Ele é doido e a mãe dele não sabe. Fechei a porta, voltei para a cozinha e esperei ele voltar com o pão e a cara de noivo rejeitado. Quando ele entrou, me olhou diferente. Você tá mais bonita hoje. Será que é porque eu tô mais livre por dentro? Ele não entendeu, riu e disse: talvez mamãe tivesse razão. Uma garota bem tratada sempre melhora. E eu respondi: então trata bem, porque a próxima vez que ela aparecer, talvez seja a última vez que você vê alguém sorrindo nessa casa. E voltei pro quarto com a mão no bolso, onde o prego afiado dormia. Ele acordou com cara de noivo rejeitado, daqueles que toma fora no altar e ainda culpa a noiva. Barba mal feita, olhos fundos, camiseta com um furo bem no ombro, como se a sujeira fizesse parte do tecido. O tipo de homem que assusta criança só com a sombra. Hoje é quinta, ele disse. Dia de rua. Quero a casa limpa quando eu voltar. Pode deixar? Respondi com um sorriso seco. Vou deixar tudo no ponto. Pronto para visita. Ele gelou na hora. Que visita? Ué, vai que a sua mãe aparece de surpresa. Ela é tão ligada em você, uma hora dessas pode bater na porta com doce de abóbora. Ele não respondeu. Pegou as chaves, passou a corrente da porta com mais força que o normal e saiu. Eu contei os passos até sumir. 17. Depois, mais 5 pro portão da cerca. Depois, o barulho do portão trancando por fora. Depois, o silêncio. Era agora. Corri pro quarto. Levantei o colchão, puxei o machado escondido. Ainda estava ali. O cabo firme, o ferro pesado. Engolir o medo foi a primeira parte, porque não era só fugir. Era fazer isso sem barulho, sem falhar e sem morrer no meio do caminho. Fui até a despensa. A madeira da lateral já estava podre. Usei o machado para forçar. Devagar,
A cada estalo, o coração batia mais forte. Tive que parar várias vezes para ouvir se ele voltava. Não voltou. Empurrei a madeira com a ponta do pé. O buraco cresceu. Por ali, dava para alcançar o fundo da casa. Só que não dava para sair ainda. O fundo tinha cerca e a cerca tinha arame farpado. Precisei mudar o plano. Voltei para a cozinha, peguei os fósforos que tinha escondido dias antes, abri a tampa do armário da lenha. Lá dentro, o pano velho que ele usava para limpar as botas. Encharquei de óleo da cozinha. Enrolei em volta da barra da cortina da sala. Puxei o pano para o canto, deixei encostado no pé da parede de madeira, perto da saída dos fundos. Era meu plano B. Se tudo falhasse, eu botava fogo naquela casa. Comigo dentro, se precisasse. Voltei para o buraco da despensa. Me arrastei. O braço passou. Depois, o ombro. O quadril quase ficou preso, mas empurrei com força. Saí nos fundos. Tinha um galinheiro velho, um tambor e um canto com ferramentas enferrujadas. Ali, encontrei o milagre. Um alicate. Quase chorei. Corri para a cerca. Comecei a cortar o arame. Cada fio estalava como chicote. Os dedos doíam, o braço tremia, mas eu cortava. Faltavam 2 fios quando escutei o barulho. A tranca da frente girando, ele voltou, mais cedo. Corri como bicho ferido. Entrei de ré no buraco, arranquei a pele das costas, mas voltei, a tempo. Me joguei na sala, ajeitei o pano da mãe dele, sentei na cadeira. Ele entrou com os olhos pegando fogo. Você mexeu aqui? Não, deve ter sido o vento. Não tem vento hoje. E nem você devia ter voltado agora, né? Ele largou as sacolas, foi até a porta, trancou com 3 voltas, virou devagar. Você está aprontando alguma coisa. Eu? Imagina. A mão dele voou, me empurrou até a parede, veio com o corpo em cima, a respiração suja batendo no meu rosto. Se eu achar que você está tramando, eu juro por Deus que não sobra ninguém da sua família. Então some com eles logo, ele travou. Quê? Some logo, vai, pega esse machado e abre toda a carne, porque se minha mãe morrer por sua causa, eu te arranco até o nome do RG. Você vai virar fumaça, vai acordar com a casa em chamas e eu rindo da sua cara no meio do fogo. Ele empalideceu, mas diferente de antes, ele não recuou. Me olhou, os olhos viraram 2 poças de insanidade e falou quase babando. A minha mãe quer que eu tenha neto. Quer uma mulher de verdade, uma esposa, e você vai me dar isso. Foi quando eu vi. Não era só ameaça. Ele veio com tudo, tentou me agarrar, segurou meu braço, puxou com força, e ali, meu bem, foi onde eu parei de rezar e comecei a reagir. Enfiei a mão no bolso falso da barra da minha roupa. Tirei o pó de pimenta do reino que eu tinha guardado num pedaço de jornal. Com força joguei tudo nos olhos dele. O grito que ele deu pareceu um bicho pegando fogo. Caiu de joelhos, esperneou. Batia a cabeça na parede, os olhos vermelhos, coçando, urrando. Maluca, o que você fez? Cadê você? Eu não respondi. Corri pela sala, pela cozinha, pulei o pano da cortina, fui pro buraco da despensa, saí pelos fundos, atrás de mim só os gritos dele. Eu vou te achar, eu vou acabar contigo. Ele esbarrava nas paredes, quebrava tudo. Tava cego, literalmente. A pimenta queimava ele por dentro e por fora. A casa virou um galinheiro, em chamas. Eu passei pela cerca, rasguei o braço, caí do outro lado, mas corri até os pés doerem, até o chão sumir, até a mata me engolir. E ali, no meio do mato, com o rosto suado, os joelhos sangrando e o coração parecendo tambor de guerra, eu parei, respirei e entendi. Eu estava fora. Europa Odete Maria Recente. Estava fora daquela casa, ainda viva. Eu não pensei, não calculei, não olhei para trás. O barulho da porta batendo, o grito dele abafado, atrás da fumaça da pimenta, o som da cadeira caindo, nada disso me fez parar. Eu corri, como bicho, como quem não quer mais nem saber se vai para frente ou pro abismo. E te digo com toda sinceridade que já fui mocinha de igreja
que já dei boa noite para vizinho fofoqueiro e tomei café com padre. Mas naquele momento, se aparecesse uma onça na minha frente, eu abraçava. Preferia ela, porque onça mata de uma vez. Homem, não. Homem mata em parcelas, todo santo dia, sem deixar recibo. Entrei na mata, sem pensar em cobra, em bicho, em buraco, em espinho. Entrei como quem se joga num poço seco, com fé que embaixo vai ter água. O mato era grosso, o chão afundava. Cada passo era tropeço. Mas eu seguia. Passei correndo, por troncos tombados, pulei pedra, caí 2 vezes. Me levantei com o joelho ralado, o vestido rasgado até o quadril. A lama grudava na pele e os galhos batiam na cara como se perguntassem: tem certeza que quer viver? Subi a parte mais alta da mata. Uma elevação de terra onde dava para ver mais longe. O ar era mais frio ali, a sombra mais escura. Me encostei numa pedra grande, redonda, coberta de limo. Do lado, um tronco caído. Me enfiei atrás dele. Ali, finalmente, eu parei de correr. Mas o corpo tremia. O coração estava em outro ritmo, como se dissesse: acabou, mas não acabou. E não tinha acabado mesmo. De lá ouvi a voz, longe, mas eu conhecia. Odete! Era ele, e o tom era de homem desesperado. Ele já devia estar enxergando de novo, e estava entendendo que eu, Odete, a que ele achava que ia amansar com vestido rosa e cinto de couro, tinha sumido. Me encolhi atrás da pedra, o rosto sujo, os cabelos grudando na testa. Fiquei imóvel. Ouvi o barulho da moto. Ele estava rodando até a propriedade, procurando por mim. O motor morria, ligava, engasgava como ele. Depois, passos, estalos, galhos quebrando. Ele estava perto, muito perto. E aí, meu bem, a ironia da vida veio de forma divina. Um grito, um xingamento. Ai, desgraça! Zumbido, barulho de abelha, mais grito, correria. Ele batendo nos próprios braços, tropeçando, quebrando galho. Ele tinha acertado uma colmeia e olha, nunca pensei que a abelha podia ser instrumento de Deus. Mas naquele dia, foi. Eu agradeci ali mesmo, deitada no chão, com a boca inchada de tanto morder o próprio medo. Obrigada, Senhor. Obrigada, abelhas. Se eu sair viva, prometo nunca mais matar uma de vocês. Ouvi a moto arrancar de novo. Dessa vez, indo embora. Ele gritando, gemendo, a voz sumindo, e eu fiquei, ali mesmo, no barro, entre formiga, folha seca e cheiro de mato podre. A noite chegou devagar. A mata engoliu tudo. Não via a própria mão. O frio entrou nos ossos, mas eu não voltei. Eu não ia voltar. Me encolhi atrás da pedra. Dormi com o medo cobrindo meu corpo. Cada som da floresta era um susto. O estalo de galho virava passo. O uivo do vento virava voz. Mas eu estava viva e livre. Pela primeira vez em anos, livre. Acordei com o sol furando as frestas das folhas. Aquela claridade me queimou o rosto. Levantei devagar, os músculos gritando. O corpo latejava, mas eu estava ali. E então eu senti algo deslizando na minha perna. Não era vento, nem folha. Era gelado, comprido, silencioso. Olhei. Uma cobra passando por cima de mim, lenta, como se eu fosse só mais uma pedra no caminho. Fiquei imóvel. Não respirei. Não tremi, nem pisquei. Ela seguiu. Deslizou até sumir na mata. Só então eu respirei de novo. Obrigada por me poupar também, sussurrei. Me levantei, os pés doíam, as costas estavam arranhadas, a garganta seca, mas eu precisava andar. E andei por horas, sem saber onde estava, com fome, com sede. Bebi água de um buraco no chão, verde, fedida, mas era o que tinha. A língua grudava no céu da boca, a barriga doía. A cada passo eu pensava que ia desmaiar, mas continuava. Anoiteceu, dormi encostada numa árvore. Acordei no dia seguinte com a boca cheia de gosto de sangue. Tinha mordido a língua dormindo. Levantei e andei mais. Mais um dia inteiro, até que vi, lá longe, uma placa, um telhado de zinco, um vulto de gente. Era um posto. Chorei. Tremia tanto que nem conseguia gritar. Me arrastei até lá. Me aproximei.
2 carros parados, um casal rindo, um cachorro dormindo no canto. Cheguei perto. A mulher me viu primeiro. Moça, a voz dela me atravessou como faca quente. Moça, você tá bem? Tentei responder. A boca não saía som. Pelo amor de Deus, ajuda ela. O homem veio correndo. Eu só consegui dizer, ajuda, por favor, e tudo escureceu. Caí nos braços deles. Eu acordei com um barulho baixo de alguém mexendo em papel. Uma luz fraca do lado da cama, aquele cheirinho de álcool hospitalar misturado com perfume de flor velha. Estava deitada, coberta até o pescoço, com agulha no braço e um negócio apertando minha mão. O mundo girava devagar, como se eu tivesse saído de um sonho podre. A primeira coisa que vi foram os olhos da moça que me ajudou. Ela estava sentada numa poltrona, com as mãos no colo, olhando para mim como quem olha uma coisa viva que quase virou lembrança. O rapaz, o marido dela, estava do lado, com o braço apoiado na janela, olhando lá para fora. Quando viu que eu abri o olho, ele cutucou ela. Amor, ela acordou. A mulher se levantou na hora, ajeitou a blusa, passou a mão no cabelo e se aproximou devagar. Oi, meu nome é Larissa. A gente te encontrou no posto. Você lembra de alguma coisa? Tentei responder, mas a garganta estava seca como casca de árvore. Só consegui balançar a cabeça. Ela chamou a enfermeira, uma baixinha de coque branco, que veio apressada com um copo d'água e um sorrisinho treinado. Você está no hospital, viu, minha flor? A gente está cuidando de você. Seu corpo estava muito fraco, mas agora vai melhorar. Só precisa se acalmar. A Larissa voltou a sentar do meu lado, pegou minha mão com tanto cuidado que parecia que eu era de vidro. Você quer contar o que aconteceu? Foi aí que eu chorei. Chorei com a alma, chorei com o corpo todo. Aquilo saiu de mim como se estivesse preso há séculos. Chorei como criança perdida em mercado, como mãe que enterra filho, como mulher que passou pelo que nenhuma mulher devia passar. Ela esperou, me deu tempo, não falou nada. Só ficou ali. Quando a garganta deixou, eu consegui dizer, eu fui sequestrada. Os olhos dela encheram de lágrima também. O marido dela travou a mandíbula e cruzou os braços, como quem escutou um tapa no meio da cara. Meu nome é Odete Maria Rezende. Eu estava sumida faz uns meses, uns bons meses. Eu fugi da casa dele. Ele me pegou e me escondeu. Não morava muito longe daqui, não. Era uma casa no mato, cercada, toda trancada. A enfermeira travou a caneta na prancheta. O rosto dela ficou branco. Pediu licença e saiu com um passo rápido. Em 5 minutos, voltou com 2 policiais. 2 grandões, de colete, rádio no ombro, cara de sono quebrado. Eles sentaram. Perguntaram meu nome de novo. Onde era a casa? O nome dele, como eu fugi. Eu contei tudo, na risca. Contar doeu, mas também foi um alívio. Como tirar espinho enterrado. A Larissa ficou o tempo todo do meu lado, não me largou um segundo. O marido dela segurava a porta, nervoso. Os policiais prometeram fazer buscas, mas antes de sair, um deles disse, já tem gente querendo te ver. Quer que a gente traga? Eu não entendi na hora. Quem? Sua família. Encontraram eles pelo nome que você deu. E quando entraram, eu desabei. Meu pai, velho, cabeludo, com os olhos que não choravam fazia meses. Entrou devagar, como se não acreditasse. Filha, minha filha. Atrás dele, o Zeca, o Paulo. Os 2 mais fortes que nunca, mas com a cara inchada de tanto choro. Minha mãe não pôde vir. Já estava de cama, sem força, mas mandou 1/3 com meu nome bordado. Nos abraçamos ali mesmo. Um bolo de gente chorando, rindo, caindo em cima de mim. Os policiais deram espaço. A Larissa e o marido dela também choravam. Foi lindo, mas não durou, porque a enfermeira voltou, com a cara esquisita. Odete, você tem mais uma visita. A alegria congelou. Olhei para o meu pai, para os meus irmãos. Fiquem no quarto. Quem é? Meu pai perguntou. Eu não sei, respondi. A porta abriu. E quem apareceu na porta? Ele, o desgraçado, de blusa de botão, cabelo penteado, cara de bom moço arrependido.
Quando ele me viu, deu aquele sorrisinho. Oi, eu vi no jornal que uma menina sem identificação tinha sido encontrada. Achei que podia ser minha irmã desaparecida. Eu gritei, é ele, esse é o filho da... Nem terminei, meu pai levantou como touro bravo. Foi para cima dele, o Zeca pulou da cadeira, o Paulo gritou pro policial. O homem tentou correr. Os policiais agarraram ele antes da porta. Caiu no chão. Algema, grito, gente se amontoando no corredor. Eu levantei da cama, com soro e tudo, fui até a porta, olhei para a cara dele, de joelhos, sujo, chorando de medo, e disse, liga para a mãe dele. Agora o policial arregalou o olho. Liga, chama ela. Ela é o ponto fraco dele. Ele tem mais medo dela do que da cadeia. Ela vai saber a verdade. Ele não segura na frente dela. E chamaram. A mulher chegou 1 hora depois, de saia social, cabelo preso, perfume forte. Quando viu o filho algemado, perguntou, o que foi que você fez? E ele começou a chorar, baixo, como criança com brinquedo quebrado. E aí eu soube. Ele ia confessar tudo. Os policiais levaram ele algemado, arrastado como cachorro que mordeu criança. Chorava, dizia que era engano, que não lembrava de nada, que era tudo invenção. Mas quando a mãe dele apareceu no corredor, de saia bege e rosto sem cor, o teatro acabou. Ela parou na frente dele, os olhos duros, e perguntou, foi você? Ele chorou, mas não teve força para mentir. Foi, ele disse baixo, mas eu ia parar, um dia. Eu só queria alguém que ficasse. A mulher desabou. A mão foi direto pro peito. Fez careta, cambaleou. Um dos policiais segurou ela pelo braço. Outro correu chamar ajuda. Parecia infarto, mas não era. Era peso. O peso de descobrir que o filho que ela criou com tanto orgulho, tanto zelo, tinha enterrado uma menina viva dentro de casa. Enquanto botavam ele no camburão, ela pediu, quero ver Odete. Me chamaram. Fui até o corredor, caminhei devagar, com medo de cair. A alma ainda estava trêmula, o corpo mole. Quando cheguei perto dela, os olhos da mulher encheram de água. Eu estive lá, um dia. Lembro, eu disse. Você já estava lá dentro? Já, trancada. No quarto que ele pediu para você não abrir. Ela desabou no banco da recepção. Chorava sem fazer som. As lágrimas escorriam como se saíssem direto do peito. Eu sempre fui dura demais com ele. Sempre cobrei demais. E naquele dia, eu achei que ele estava finalmente virando homem. E eu quis respeitar o espaço dele. Pela primeira vez, eu não abri tudo. Eu devia ter aberto. Devia ter insistido. Não era sua culpa. Eu falei com a voz baixa. Ela me olhou como quem pede perdão com os olhos. E eu, que nunca fui de guardar ódio, encostei a mão na dela. Não para consolar, mas para dizer que o mal estava preso e que ela não precisava se castigar por ter amado um filho que mentia. Dias depois, veio o julgamento. Me chamaram para depor. Sentei na frente de juiz, promotor, advogado e plateia. O salão cheio de rosto curioso, câmera de TV, gente querendo ouvir meu desespero como se fosse novela. Mas eu falei, com calma, com verdade, contei de cada tranca, cada tapa, cada noite sem sono. A maior prova veio na hora certa. A parede dos fundos. A frase que escrevi com carvão. Meu nome é Odete Maria Rezende. Se eu morrer aqui, avisem minha família. Estava lá, registrada, fotografada, selada no processo, como um grito que ninguém mais podia fingir que não ouviu. Ele foi condenado. Anos, muitos, disseram que, se tudo desse certo, ele ia apodrecer dentro da cela. E eu comecei a tentar respirar. Voltar à vida foi devagar. No começo, eu tinha medo de tudo. Medo de carro que freava na rua, medo de homem com boné, medo de padeiro, nem pão eu pedia. Ficava no canto da padaria, esperando minha mãe pegar por mim. Quando voltei para casa, ela levantou da cama. No outro dia, foi para a cozinha. Na semana seguinte, já estava varrendo do quintal como se nunca tivesse caído. Meus irmãos me protegeram como nunca. Andavam comigo até no mercado, sentavam no portão, só para garantir que ninguém estranho passava.
Mesmo quando eu não falava nada, eles estavam ali, só por estar. Meu pai, ele não chorava, mas ficava me olhando como quem contava os fios do meu cabelo, como se quisesse ter certeza que eu era mesmo real. A família gastou mais do que podia em psicólogo. Tive crise de pânico, recaída, teve vez que fugi da escola por causa de uma cadeira igual à da casa dele. Tive que reaprender a andar na rua, a ouvir rádio, a dar bom dia sem medo, mas graças a Deus e ao povo que não soltou minha mão, eu fui voltando. Anos depois, voltei a estudar. Peguei gosto por ler, peguei gosto por viver, me apaixonei. Devagar, demorei para confiar, mas encontrei alguém que não gritou, não mandou, não invadiu, só ficou. Casei, tive filhos e isso ninguém tira. Obrigada por ouvir, meu bem. Se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.